sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Patrícia da Ninoca e hoje trago-vos uma aula muito pedida por vocês, que era uma aula antiga do Facebook, que é o nosso saco de desporto Mafalda. E agora já está aqui a nossa aulinha, este aqui tradicional, super prático, super giro, com bolsinhos na lateral, tanto na lateral como na outra. Ele é todo amplo na parte de dentro. Este aqui é o nosso modelo mais pequeno, está bem? Por exemplo, para levarem para o balé, para a natação, para quem quiser para levar para a educação física, também pode levar. E temos também o tamanho maior, caso achem que este também é pequeno demais. Depende da situação que é. Vocês têm dois tamanhos, o mais pequeno que é este e o maior. É uma aula que eu fiz com o painel exterior em bombazino. Já sabem, podem escolher o painel que ao vosso gosto, seja em napa, em dola, em nylon, algodão, bombazino como eu fiz aqui. Os novos materiais Caribo, Prada, o Dunas, vocês podem escolher qualquer um dos painéis que estão no nosso site e aplicá-lo aqui no nosso molde. Os padrões é a mesma coisa, damos no site algumas sugestões de padrões, mas já sabem, podem sempre alterar ao vosso gosto o padrão e personalizar as peças também como os vossos clientes querem ou vocês querem. Por isso, espero que gostem desta aula e vamos então agora para os materiais. Vamos então agora para os materiais. Então aqui do nosso saco de desporto Mafalda temos aqui já as rodelinhas para a parte da lateral, né? A parte arredondada. Neste caso eu estou a usar o material exterior a bombazino, como vocês conseguem ver. Este aqui estruturei com o TNT para dar a estrutura necessária. Duas vezes a tela impermeável como forro, ok? Assim. E o TNT que eu estou a usar é o TNT 150. Vamos precisar dos bolsos. Os bolsos não é necessário a estrutura e vamos precisar duas vezes exterior e a mesma medida, duas vezes o forro. Estes bolsinhos, como vão ver no vídeo, é para colocar aqui nestas rodelinhas para termos os bolsos laterais. Vamos precisar dos nossos espelhos, também estruturados com o TNT, duas vezes exterior, duas vezes o forro, também na tela impermeável. Vamos precisar de fecho, o fecho de malha 5, sempre um bocadinho maior do que o nosso espelho. E vou usar neste caso dois cursores, quem quiser pode só usar um, na mesma cor que o fecho. Vamos precisar de alça, cada alça vamos precisar de 1 metro, ou seja, vamos precisar no total 2 metros e estou a usar a alça de poliéster daquelas de 3 centímetros. É opcional para quem quiser na parte da lateral usar vivo, eu vou usar o vivo para que a parte arredondada fique o mais perfeito possível. E precisamos uma tira do próprio material, mais ou menos com uma largura de 3 cm, o comprimento de uns 10, depois recorta-se o que for a mais, que é para fazer o acabamento ao vivo. E para finalizar precisamos de viés para fazer o acabamento na parte interna, e eu vou usar este viés Bonion, que é aquele que tem o vinco ao meio em lilás. Vocês usam um viés da vossa preferência. Este então é todo o material que vamos precisar e vamos então agora para o passo a passo. Começar aqui pela parte lateral das nossas rodelinhas e do bolso, e para isso vamos juntar direito o nosso exterior com o direito o nosso forro do bolso. No meu caso é indiferente a parte de cima, não é? Porque sendo assim ou sendo assim fica bem, não tem uma forma, mas vocês vão costurar na parte de cima, ou seja, se você tiver um bonequinho ou algo aqui, é na parte de cima que vamos costurar, tá bem? Direito com direito, exterior com o forro, e na parte de cima, como eu indiquei, fazemos uma costura pé de máquina à margem de calcador. Vamos virar para o lado direito. Tenham atenção agora aqui, a parte do forro ficar para trás, a parte da frente ficar o exterior para a frente, desta forma assim. E vamos fazer uma costura
à beirinha aqui para segurarmos o nosso sintético ao nosso forro e eu aproveito e faço outra costura aqui também à beirinha para prender todo o material. Costura feita, já prendi então o meu forro, reparei se tiverem algum bocadinho de forro a mais. Agora vamos pegar aqui na rodela e vou juntar avesso com avesso, ou seja, o meu forro está virado para baixo, o meu exterior está virado para cima e vou fazer uma costura à beirinha a toda a volta da parte redonda para prender o exterior ao forro. Esta costura é mesmo só uma costurinha à beirinha. Depois cortam o excesso de forro se ficou aqui algo a mais. Então, bolsinho já com o forro, a rodelinha também já com o forro. Agora vamos juntar os dois, ou seja, as bombazinhas, a parte exterior fica para cima, os forros ficam para baixo, vai ficar assim. Eu acho mais simples agora vermos a parte do forro, que assim nós conseguimos encostar aqui a parte de baixo, não é? Atenção que a parte onde nós dobramos aqui do bolso fica na parte de cima, que é onde está o nosso acabamento, fica aqui na parte que é de cima. Eu, para costurar, costuro aqui pela parte de trás, ou seja, eu vejo aqui onde acaba as duas medidas, encosto. O nosso bolso, como vêem, é um bocadinho maior do que o nosso espelho da lateral. E agora vou só fazer aqui à volta uma costura à beirinha, fazendo retrocesso no início, onde começa aqui o bolso, dou a volta e retrocesso aqui no final, tá bem? Faço a costura pela parte do forro, uma costura à beirinha, porque é mais fácil para nós conseguirmos ver o molde e costurar. E agora vão cortar só o excesso a mais do bolso para acompanhar com o molde aqui da nossa lateral. Bolsinho finalizado, agora falta só colocarmos o vivo para quem quiser. Eu já aproveitei, fiz os dois bolsinhos, fazem o mesmo processo para o outro. Agora eu vou achar aqui o meio já na parte de baixo e parte de cima, que vamos precisar, e eu para achar vou só dobrar aqui ao meio. Normalmente eu encosto aqui a ponta do nosso bolso com a ponta do nosso bolso para que tenhamos a certeza que ele fique bem centrado, está bem, desta forma, e vou fazer um pique com a tesoura aqui em cima, ou seja, um pequeno corte para eu saber onde é o meu meio aqui em cima e o meu meio aqui em baixo, só para bater certinho. Fazem isso nos dois bolsos, acharmos o meio em cima e em baixo. Agora vamos alterar o calcador para um calcador de vivo. O piquezinho que fizemos na parte de baixo, vamos juntar a nossa tal tira de bombazinho, né? Neste caso que eu estou a usar deste exterior, vou juntar direito com direito, ou seja, a parte exterior e a parte exterior ficam encostados um ao outro. Na parte do meu pique, na parte de baixo, e faço uma costura à beirinha. E agora vamos colocar o nosso vivo. Como sabem, o canudinho fica para fora, a parte onde vamos costurar esta parte lisa. Eu gosto muito, vou pôr aqui a meio do nossa tira, não é? Para começar a costurar. E eu gosto muito de usar um agulhão, porque facilita na hora da costura. Vamos costurando devagarinho, com o calcador de vivo, como eu indiquei, e vamos costurar aqui a toda a volta. Quando estivermos aqui próximos, cortamos com a tesoura e costuramos para finalizar. Feita então a costura, agora vou tombar aqui a minha tirinha e fazer outra costura aqui por cima só para fazer o acabamento e corto este excesso a mais do exterior. Agora vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui com o vivo, vou fazer também com o outro espelho. Vamos agora para o espelho da frente ou de trás com a nossa alça e vamos fazer aqui umas medidas para podermos encaixar a nossa alça. Em primeiro lugar, na parte de baixo, no meu caso é indiferente o sítio, mas se o vosso tiver algum desenho, vamos fazer um pique na parte de baixo com a tesoura, ou seja, fazer aqui um pequeno corte só para acharmos o meio
E agora com uma caneta que consigam eliminar a tinta, aquelas canetas de apagar com o ferro, com a água, o que vocês preferirem, e uma régua, vamos fazer aqui duas marcações. Do meu meio para aqui eu vou marcar 8 cm, do meu meio para aqui eu vou marcar 8 cm. Depois vamos fazer um risco em que da parte dos 8 para cima eu vou fazer um risco de 22 cm, ou seja, de baixo para cima 22, o mesmo deste lado. Do meio para o lado 8 e depois faço um risco até aos 22, que é para a minha alça eu arranjar uma linha para eu pôr a alça direitinha para não ficar depois torta, tá bem? Por isso é que eu digo para usarmos agora uma caneta consigam depois eliminar facilmente. Então, eu vou aproveitar com estas réguas, vou do meio para aqui marcar 8 e depois marco já os 22, que assim faço logo o risco no sítio certo, tá bem? Vou pôr aqui então os 8 cm no meio e os 22 cm, por isso é que estas réguas são muito boas para este tipo de marcações. Alinham os 22 aqui para que fique a linha reta, tá bem? E tenho do meio para aqui 8 cm e agora é só fazer um risco. E assim é uma forma de eu conseguir encaixar a minha alça de forma a ficar bem direitinha e não fica torta depois. E agora vou fazer o mesmo deste lado, ou seja, vou marcar 8 cm com 22 e os 8, bem, estão aqui, 7, 8, 22 e fazemos agora outro risco. Desta forma, assim, acho que conseguem ver. Fiz aqui os meus dois risquinhos e agora com a alça eu vou encaixar. Eu não sei se já tinha dito para queimarem sempre a pontinha das alças, então o que é que eu vou fazer agora? Que torna-se mais fácil. Eu tenho aqui a linha e vou sobrepor à linha, ou seja, da linha para fora, encaixo a minha alça e como eu já tenho aqui o risco, eu ponho a alça bem direitinha. Quem quiser pode pôr uma fita dupla face se for mais fácil, para segurar a alça. E o que é que eu vou fazer agora aqui? Vou fazer retrocesso, costura até aos 22, eu vejo aqui até onde é os meus 22, dou a volta e costuro para baixo, tá bem? Depois vou puxar a minha alça de forma a não ficar torcida, tá bem? Tenham só esse cuidado. E também do meu risco para fora, encaixo a outra parte da alça e faço o mesmo processo. Vou costurar até aos 22, dou aqui a volta e costuro para baixo, uma costura à beirinha, fazendo retrocesso no início e no fim. É só isso e ficam as nossas alças presas. Costurado, agora vocês vão fazer o mesmo processo com outro espelho, tá bem? Para colocarmos a alça. Tenham só atenção de a alça não ficar torcida, tá bem? Só esse cuidado. E agora aqui na parte de cima vamos colocar o nosso fecho, ou seja, vou virar direito com direito, exterior com direito do fecho, onde está aqui a cremalheira saliente, vou virar aqui para baixo. Como sabem, eu corto sempre o fecho um bocadinho maior que o nosso espelho, para depois colocarmos os cursores. E agora vou fazer uma costura à beirinha aqui a todo comprimento, fazendo retrocesso no início e no fim. Agora vamos pegar no nosso forro, ok? Nosso espelho de forro, e agora juntamos direito com direito, exterior com o exterior do forro, ou seja, direito com direito, alinhamos aqui na zona do fecho e também aqui na lateral, devido o nosso forro ser da medida do exterior, tá bem? E vamos fazer agora uma costura pé de máquina. Tenham só atenção às alças ficarem para baixo. Já sabem, eu gosto sempre de ter o forro virado para baixo e agora sim vou fazer uma costura à margem de calcador. Agora vamos virar para o lado direito, esticamos o exterior para a frente e o forro para trás. Tenham só atenção aqui o forro, esticá-lo bem, para ele não ficar aqui na zona da cremalheira.
e vamos fazer uma costura à beirinha, aqui a todo o comprimento, para assentar esta costura do nosso forro com o nosso exterior. Quando estamos a costurar, estiquem sempre o forro para trás para que ele fique aqui direitinho na parte de trás. Feita a costura, agora vamos pegar na outra parte do nosso exterior a mesma situação, cuidado só com a alça, e vamos juntar direito com direito, ou seja, direito do meu exterior com direito do meu exterior, alças viradas para baixo, alinhamos aqui agora no outro lado do nosso fecho, também na lateral, e fazemos novamente uma costura à beirinha. Feita a costura à beirinha, agora vamos pegar na parte do forro, forro com forro, agora os dois direito com direito, a mesma situação. Vamos alinhar aqui na zona do fecho e da lateral e fazer agora uma costura pé de máquina, ou seja, à margem do calcador, tá bem? Só que, como sabem, eu gosto de pôr sempre o forro para baixo e costurar. Agora vamos puxar para o lado direito, tanto o nosso exterior como o nosso forro, só o que é deste espelho, tá bem? Vamos esticar novamente os dois e fazer o mesmo processo que nós fizemos aqui, ou seja, vou esticar bem o forro para na parte de trás, não é? Para ele ficar direitinho, e vamos fazer aqui uma costura à beirinha a todo o comprimento, como fizemos aqui, vamos fazer deste lado também. Agora vamos colocar os cursores, mas como vocês conseguem ver através do vídeo, eu não alinhei bem aqui a parte da lateral. Para isso, quando vos acontece, vocês destacam todo o fecho, tá bem? Vamos cortar de um dos lados um bocadinho só a cremalheira, tá bem? O tecido do fecho não é para cortar, só mesmo assim a cremalheira, estão a ver? Desta forma assim, e vamos encaixar agora o cursor. O que é que eu vou fazer? Agora vou assim alinhar direitinho, se caso vos aconteça, alinham agora direitinho, e vamos encaixar a parte arredondada do nosso cursor para a parte que não cortamos. Depois, quando estivermos próximos, é que encaixamos do outro lado. Agora vou virar para mim, que vai ser mais fácil. Têm só que ter atenção a alinhar aqui a lateral para ficar certinha. Caso vocês encaixem e não fique bem, é só voltar a tirar e voltar a colocar, tá bem? Agora, estando já alinhado, vou puxar o meu cursor e vou colocar agora o outro cursor deste lado da mesma forma que fizemos no primeiro, e vou deixar os cursores aqui no centro. Agora vamos juntar direito com direito do nosso exterior e forro com forro, desta forma assim, e vou fazer uma costura aqui embaixo e depois uma costura aqui embaixo também, ou seja, vou só juntar a nossa peça. Se quiserem podem prender com uma molinha para ela não fugir do lugar, está bem? Prender assim com molinhas, e vamos fazer uma costura pé de máquina, ou seja, a margem de calcador de meio centímetro, tanto na parte exterior como na parte de forro também, aqui a costura a todo o comprimento. Então, as duas costuras, desta forma assim, vamos empurrar só o nosso forro para o lado do exterior, estão a ver? Eu estou só a puxar para ele ficar aqui agora do lado exterior. Nós podíamos ter costurado diretamente e punhamos um viés, mas assim ele fica embutido e não precisa da colocação do viés, está bem? É só por essa razão. E assim fica embutido e não leva o viés na parte do forro. E só levamos com o viés nas laterais, está bem? Desta forma assim, direito. Juntam costura com costura do forro posterior, tá bem? Para ele ficar aqui alinhado, tudo direitinho. E agora sim vamos colocar os nossos, as nossas laterais, que já estão prontas. Se quiserem, for mais fácil para vocês, fazem uma costura agora aqui à beirinha de um lado e do outro. Eu vou pôr diretamente, só vou ter atenção aqui, como eu disse, as costuras baterem certinhas, e vou encaixar aqui as minhas laterais. Então, para colocar as laterais, como nós já tínhamos feito anteriormente, o pique em cima e em baixo, não é? Para até colocarmos o vivo, vamos colocá-lo aqui com a nossa costura
e com o nosso fecho centrado, está bem? Vamos prender aqui, a parte do forro fica para fora, como esta parte do forro, não é? E vamos ter o cuidado de juntar o pique que tínhamos feito com a costura e vamos prender com molinhas a toda a volta. Primeiro eu gosto de prender este lado aqui e a parte do fecho também, ou seja, agora saltou a mola, acontece, voltamos a pôr aqui o pique, vamos pôr aqui uma molinha maior e depois vou colocar um pique também, ver aqui onde é o meu meio, aqui no meio do meu fecho e pôr o pique. Normalmente eu gosto de pôr primeiro estes dois, porque para saber que agora está bem distribuído para um lado e para o outro. Agora vou só prender as molinhas no resto da volta. Colocadas as molinhas a toda a volta, agora é só fazer a costura. Como eu coloquei vivo, já troquei outra vez o calcador para um calcador de vivo e agora é com calma, como isto é parte arredondada, vamos costurar, consoante estamos a costurar, vamos girando a nossa peça. Dá jeito agora um agulhão para ajudar aqui na costura e vamos costurando com calma para ficar o mais perfeito possível. Já está então costurado, aproveitei e cortei já aqui a zona do fecho e agora vamos só colocar o viés. Ou seja, como eu disse, eu vou usar este viés Bonillon, vou só dar aqui uma dobrazinha, porque ele já tem o vinco ao meio, e vou novamente fazer costura a toda a volta para fazer aqui o acabamento. Prontos, viés colocado a toda a volta da nossa peça e agora vou fazer exatamente o mesmo processo que fiz aqui, vamos fazer deste lado. Não vos vou mostrar agora esse passo a passo porque é exatamente fazerem a mesma coisa que fizemos aqui, fazemos ali e depois já vos mostro a peça feita. Eu vou só abrir depois os cursores por aqui e virar a minha peça para o lado direito e já vos mostro como fica o nosso saco. E assim ficou o nosso saco de desporto. Ele é assim super prático, super lindo. Quis trazer este modelo bem arredondado. Espero que tenham gostado desta aula. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele gosto, comentar, partilhar e subscrever ao canal se ainda não subscreveram, como fiz com esta aula que é uma aula antiga do Facebook que foi apagado. Vamos trazendo aqui aos poucos as aulas também para o YouTube gravadas e editadas, para que vocês vejam todo o passo a passo como fazer os nossos painéis. Espero que tenham gostado e até uma próxima!